30. E que bom estarmos aqui nessa noite para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor. Dê um abraço do seu irmão, diga para ele que bom que você veio, né? Que bom que você está aqui. Deus deu a visão deste culto à nossa igreja há algum tempo, porque a nossa igreja encheu às 17h30 e nós queremos esse culto ainda que ele tenha lugares vazios, porque o lugar vazio nos dá a sensação de que nós não completamos a obra ainda. Então, é bênção termos lugares vazios, certo? Você está aqui, é uma bênção maravilhosa, mas esse culto tem que ser lotado. Então, quando a gente tem espaços vazios ou aulas de escola dominical que não lotam de alunos, isso é uma bênção, porque Deus ainda está desafiando a gente. Então, eu louvo a Deus porque você veio e Deus ainda está dando o desafio de encher essa igreja inteira às 19h30. Não sei se vai ser no meu pastorado, pode ser no próximo, mas Deus é bom. E que bom que você está aqui para adorar o nome do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo lá em Neemias 6. No culto de 17h30, irmãos, eu preguei uma mensagem de 9 pontos por mais de 40 versículos. Hoje, agora vai ser mais rápido, vai ser só 3 pontos. Tá bom? Vai ser só 3 pontos e nós vamos ler 14 versículos. Fique de pé, nós vamos ler Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. Esse foi outro texto com o qual Deus falou profundamente a minha alma essa semana. Eu quero ser bem objetivo. Neemias capítulo 6. Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Se você tiver dificuldade de achar, vai lá no meio, certo? Salmos, Provérbios, aí você volta de ré. Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Então, Jó, certo? Esther, você volta. Esdras, Neemias, está aí. Vamos lá. Neemias 6, nós vamos ler responsivamente do 1 até o 14. Assim diz a palavra de Deus. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão a carta aberta do teor seguinte. Entre as gentes se ouviu: e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Todos o 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante às suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quem somos nós, Deus, para estarmos aqui e para levarmos o nome do Senhor? Deus tem misericórdia de nós. Pai, a vida é composta de
lutas, angústias, conflitos. Ó Deus, mas o Senhor é o Deus que nos abençoa. O Senhor é o Deus que nos sustenta. O Senhor é o Deus que nos dá a vitória. Porque o Senhor deu Jesus na cruz por nós. Pai Santo, nessa hora perdoa os nossos pecados. Deus, que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que nessa noite o nosso coração se deleite em Ti. Que a Tua palavra, de maneira prática e direta, nos alimente, nos abençoe, nos ajude, Deus. Ó Pai, sei conosco e abençoa a nossa vida. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, eu acho que eu estou lendo pela 7ª vez um livro que não está em português, cujo nome em inglês é Preaching with Freshness. Em português seria Pregando com Frescor. Mas eu estou lendo em espanhol, e o nome em espanhol é Predicando com Frescura. Davi leu, papai, o que é isso? Você vai pregar com frescura? Não, não é isso. Mas o livro conta a história de um pastor, chamado Pastor Fernandes, que ele chegou na igreja e pregava muito bem. Mas depois de mais de 10 anos de ministério, ele começou a pregar mal. Ele começou a querer agradar demais o povo. E ele reunia com a SAF para ver as cortinas da igreja que tinha que escolher. E ele reunia com a PH, e ele reunia com a UP, e ele reunia com o CP. E querendo agradar todo mundo, ele não tinha mais tempo para preparar sermão. E os sermões dele começaram a ficar fracos. E ele chegava no domingo na igreja e falava, irmãos, me desculpe porque eu não tive tempo de preparar o sermão, porque eu estava atendendo todo mundo da igreja e estava cuidando de todo mundo. E o que aconteceu foi que a igreja começou a esvaziar, esvaziar, esvaziar. E no dia, numa reunião do conselho, o conselho estava pensando em mandar ele embora, que os sermões dele estavam fracos demais. E ele, então, numa segunda-feira, meio deprimido, resolve passear no seminário onde ele estudou. E ele foi lá até para ver no seminário quais igrejas estavam vagas, precisando de pastor. Ele achou que já não dava mais. Até que ele encontrou um senhor já velhinho, quase morrendo, seu antigo professor de homilética, doutor Ocampo, e dizendo que ia sair da igreja porque ele já não pregava mais bem a palavra de Deus. E o doutor Ocampo, então, começa a estudar com ele, irmãos, a palavra de Deus, começa a estudar com ele sobre pregação, e a pregação daquele pastor é revitalizada, e Deus lota a igreja, amados irmãos, no final da história, e o povo, quando vê gente de fora chegando ali, morre de medo dele ser convidado para ir embora, e ele fica ali, irmãos, porque é revitalizada a pregação da palavra. Mas no auge da crise, ele pensou abandonar tudo, ele pensou sair correndo, mas graças a Deus houve alguém que com sabedoria o aconselhou para que ele continuasse cumprindo a missão naquele lugar onde Deus o havia colocado. Irmãos, muitas vezes nós precisamos de direção nos momentos mais difíceis para enfrentar os grandes conflitos da vida. E nesse texto, tal como o pastor Fernandes tinha um grande conflito e Deus o ajudou, nós encontramos Neemias. Esse tempo, amados irmãos, é o tempo pós-exílico de Israel. É o tempo, amados irmãos, que está por ali, por volta do século V, certo? Antes do Senhor Jesus vir ao mundo. E Neemias era governador, Neemias era copeiro do rei antes de ser governador de Jerusalém. E certa feita Neemias estava em Suzã, certo? Na capital do Império Medo-Persa, capital de verão, e veio seu irmão Anani de Jerusalém, contou que as portas estavam destruídas, queimadas pelo fogo, o povo que lá estava em grande miséria, e Neemias caiu no chão, rasgou sua veste, jejuou, orou durante alguns meses, entendeu o chamado de Deus, voltou para Jerusalém. Mas ele conseguiu pela graça de Deus, porque você se lembra, Judá está debaixo do domínio agora do Império Medo-Persa, que venceu os babilônios, que tinham levado o povo de Deus cativo. Então Neemias precisa da permissão do rei Artaxerxes. Então, amados irmãos, o rei dá permissão e Neemias vai com salvo-conduto do rei, e com coragem ele pediu madeira da floresta, pediu salvo-conduto e conseguiu tudo. E chegou ali, reuniu a liderança, conversou com o povo, e o povo já estava ali mais de 80 anos na terra, mas estava tão desmoralizado que não tinha coragem de levantar o muro. Estava deprimido, só pensava em si mesmo. E Deus chama Neemias, e de uma maneira maravilhosa, com a oposição de Gesem, de Sambalate, de Tobias, que eram samaritanos daquela região ali, e odiavam os judeus, e não queriam ver o avanço do povo de Deus. Mesmo contra seus inimigos, Neemias, em 52 dias, edifica o muro e bota as portas naquela cidade, muros que o povo não tinha conseguido construir por 80 anos. Mas aqui, irmãos, no auge, perto do fim daquela construção, nós ainda vemos os inimigos de Neemias tentando contra ele. E hoje, nesse texto, o Senhor vai nos ensinar
como enfrentar os conflitos da vida. Como enfrentar os conflitos da vida? A vida é composta de conflitos, irmãos. Muitas vezes nós queremos a paz, mas os conflitos vêm até nós. Muitas vezes pode ser no seu casamento, muitas vezes pode ser no relacionamento do seu trabalho, muitas vezes pode ser com pessoas que você não ama, mas pode ser até com pessoas que você ama. Então, olhar para esse texto, onde Neemias venceu os conflitos que Deus tinha permitido que ele enfrentasse, nós vamos aprender como enfrentar os conflitos da vida. Em primeiro lugar, o texto nos diz com sabedoria. Como enfrentar os conflitos da vida com sabedoria. Nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 4, primeiramente. Vamos ler de 1 a 4? Vamos ler responsivamente? Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Também vamos ler comigo, irmãos, do versículo 10 até o versículo de número 13. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mehetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Neemias é um líder, irmãos, e ele precisa ter sabedoria. Mas não é só Neemias que é um líder. Todos nós que somos servos de Deus, que temos responsabilidades com as nossas famílias, que temos responsabilidades da casa do Senhor, nós precisamos enfrentar os conflitos da vida com sabedoria. Eles já tinham tentado contra Neemias. Quando Neemias disse que ia edificar o muro, eles zombaram. Em determinado momento, no meio da edificação, eles armaram um motim, irmãos. Nós podemos ver nos capítulos anteriores, para o povo ir guerrear contra os que estavam construindo o muro. Neemias descobriu, botou uma espada na mão de cada construtor do muro. Então, o povo edificava o muro e ficava com a espada na mão. E metade da turma trabalhava e metade da turma vigiava. Eles estavam se opondo a Neemias muitas vezes. E agora, quando eles viram que Deus está abençoando o projeto, e chegando no final do processo, eles querem tentar contra Neemias. Eles querem fazer um atentado contra a vida daquele servo de Deus, e eles ficam dizendo: venha ao campo de Ono para que nos encontremos. Mas Neemias tem sabedoria, Neemias tem discernimento do Senhor. Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para parar a obra, para ficar conversando fiado com vocês. Eu estou cumprindo uma missão, então eu não posso ir. Irmãos, o texto diz que eles 4 vezes mandaram chamar Neemias. E 4 vezes Neemias dá a mesma resposta. Se nós queremos ter vitória nos conflitos da vida, nós precisamos ter sabedoria de Deus. Se Neemias agisse, irmãos, confiado no seu próprio poder, ou na simplicidade humana, ele teria ido para aquele encontro e teria perdido a própria vida. Mas se não bastasse, aqueles inimigos insistem, irmãos, para destruir a vida de Neemias. Então eles conseguem, irmãos, contratar alguém que era um servo de Deus, do meio do povo de Deus, que era um profeta. Alguém chamado Semaías. Semaías se trancou na sua casa. Semaías era filho de Delaías e que era neto de Mehetabel, e era profeta. E aí, então, aqueles inimigos de Neemias alugaram alguém do próprio povo que Neemias lidera, irmãos. Um profeta. E aí chamaram, Semaías se trancou em casa e falou assim: só sai daqui quando Neemias vier me visitar. E Neemias foi visitá-lo. Então Semaías diz a ele: Neemias, o que acontece é o seguinte: Deus me revelou que esse povo vai te matar. Então você tem que se esconder deles dentro do templo. Vamos para lá hoje à noite e vamos nos esconder dentro do templo, irmãos. E Neemias virou: homem, eu sou lá homem de me esconder. O que é que Semaías queria? Desmoralizar Neemias diante do povo.
para que Neemias parecesse um líder medroso, que não é digno de confiança. E Neemias falou, não vou de jeito nenhum, não ando correndo desse jeito, Deus me abençoa, Deus me protege, Ele é o Senhor da minha vida. E aí Neemias nos diz no versículo 12, percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Irmãos, se nós queremos ter sabedoria para enfrentar os nossos conflitos da vida, nós temos que pedir a Deus. Tiago, irmão de Jesus, diz o seguinte, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera, não joga na cara. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai de um lado para o outro. Homem de ânimo dobre, pensa que do Senhor vai receber coisa alguma, não vai receber recompensa nenhuma. Nós aprendemos aqui, irmãos, que se nós queremos vencer nos conflitos da vida, nós precisamos ter sabedoria. A gente tem que entender, irmãos, até nos relacionamentos da igreja, nos desafios que nós temos, que o nosso inimigo é Satanás. Que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. E nós temos que ter discernimento, muitas vezes nas batalhas que temos, quando não é o próprio inimigo das nossas almas que vai soprando as coisas nos nossos ouvidos. Tanto no início de conflitos, como nas nossas reações. Nós precisamos de sabedoria. Lá no seu casamento, irmão, você ama sua esposa, ela te ama, mas tem um negócio do qual vocês não estão conseguindo se entender. O que é que vocês precisam fazer? Pedir a Deus sabedoria. Se nós queremos enfrentar os conflitos da vida, Neemias, que é tipo do Senhor nesse texto aqui, governando Israel, nós temos que ser homens e mulheres cheios da sabedoria de Deus. Lembra de Salomão? Que quando vai reinar é jovem, o que ele pede ao Senhor? Sabedoria. E Deus diz, porque você não pediu riqueza, eu vou dar riqueza de um monte de outras coisas mais. E logo que ele assume o reino, irmãos, moravam numa casa da luz vermelha, 2 mulheres, né? Usando a linguagem do interior do Brasil. E as 2 tiveram menino. E uma deitou no menino e o menino morreu à noite. Então ela foi lá, pegou o menino do outro e botou o menino dela morto no braço da outra. Quando a outra levantou de madrugada, meu menino morreu, desesperada, chorava. Mas quando ela acordou, olhou, não era o menino dela. E ela foi olhar com a outra e viu, amado irmão, que quem estava com a outra era o menino dela. E o problema chegou no rei. E aí, as 2 estão contando, não, o filho é meu, não, o filho é dela, o filho é meu, o filho é meu. O rei falou, simples, manda alguém trazer uma espada para mim. Vamos cortar o menino no meio. Metade para uma, metade para a outra. E aí, aqui era a verdadeira mãe. Não! Dá o menino todo para ela! E a outra falou assim, não, metade para ela, metade para mim. Salomão, pode dar o menino para a primeira. Porque ele é o filho dela. É sabedoria, irmão. Com sabedoria se edifica a casa. E com inteligência ela se firma. Quantas vezes a gente é falto de sabedoria? Mesmo depois de tantos anos com o Senhor, nós não temos sabedoria para tratar as coisas, para resolver, para colocar. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se nós queremos ser abençoados e abençoar as pessoas que estão conosco na resolução dos nossos conflitos, nós devemos pedir a Deus sabedoria. E sabedoria é fruto do temor do Senhor. Só quem prioriza Deus, quem ama a Deus sobre todas as coisas, vai ter sabedoria. Como é que você tem reagido nos conflitos da vida? Que Deus nos dê sabedoria, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Mas como enfrentar os conflitos da vida? Primeiro, com sabedoria. Segundo, com coragem. Eu quero ser objetivo nesse sermão. Quem já esteve no outro culto, são poucos, né? Mas ouviram 9 pontos. Com coragem. Vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 8. Versículo 5 até o versículo de número 8. Responsivamente também. Com coragem. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão a carta aberta. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora,
e consultemos juntamente. Vamos ler de novo, vamos lá? Mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Coragem, irmãos. Neemias é um homem corajoso. Para enfrentar os conflitos da vida, nós temos que ser homens e mulheres de coragem. O povo de Deus é um povo corajoso. Irmão, Sambalate é muito terrível. E o texto nos diz aqui que ele arma, amado irmão, de uma maneira muito interessante. Ele manda a quinta vez o moço. Neemias foi copeiro do rei. Quando Neemias chegou lá para construir os muros, ele falou, estão querendo se revoltar contra o rei. Mas Neemias era o homem que tomava o vinho antes do rei tomar, porque se tivesse envenenado, Neemias morreria no lugar do rei, como Jesus morreu em nosso lugar. Neemias é próximo do rei. Então Sambalate começa a tocar em algo que muitas vezes toca a maioria de todos os homens, que é um pecado chamado temor ao homem. Ele manda o seu moço, abre uma carta em público, no meio da construção, está todo mundo ouvindo, só não ouve quem está do outro lado do muro da cidade, e fala uma carta, Gesem está dizendo que você quer se revoltar contra o rei, contratou um profeta para dizer que Neemias é rei em Israel, e o rei vai ficar sabendo dessas coisas. Neemias, vem se encontrar comigo, vamos bater um papo para ver se isso é verdade ou não. Irmão, se há alguém que tem temor ao homem, que teme o que A ou B vão dizer, que teme a opinião de A ou B, Neemias estaria perdido e deixaria de ser fiel ao seu Senhor. Mas Neemias, irmãos, nesse momento de luta, reage com coragem. Coragem porque ele está servindo ao Senhor. Coragem porque ele não está defendendo a si mesmo, nem sua própria causa. Ele está defendendo o povo do Senhor. Há um determinado ponto nesse livro que eu acho maravilhoso, irmãos. No capítulo 5, quando os antigos governadores todos usurpavam o povo, Neemias diz que ele emprestou dinheiro para o povo e não cobrou de volta. E mais do que isso, ele trabalhou 12 anos como governador em Jerusalém e não recebeu salário. E mais do que isso, irmãos, 150 pessoas comiam na casa dele todo dia. E ele não cobrava nada de ninguém. Neemias era um camarada rico, ele tinha sido copeiro do rei. Ele era muito influente. Mas nem por isso ele extorquiu o povo, ele priorizou o Senhor. E é por isso que quando ele prioriza o Senhor, ele sabe que Deus está com ele, e ele então tem coragem, irmão, coragem para enfrentar as lutas. É o que Deus disse para Josué, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como é que você tem enfrentado as lutas que você tem enfrentado? Com medo? Um crente amedrontado? Como é que você se posiciona diante do Senhor? Ai, pobrecinho de mim. Ai, tem misericórdia de mim. Ai, coitado de mim. Para, meu irmão. Crente é alguém corajoso. Se você acredita que seu Deus é soberano, se você acredita que seu Deus está no trono, se você acredita que Ele deu Jesus na cruz por você, se você acredita que Ele te carrega no colo, se você acredita que Ele disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, se você está vivendo para a glória de Deus, se você deseja honrar o nome do Senhor, ainda que o diabo se manifeste e se levante contra você, você tem que ter coragem. Olha o que Neemias diz, irmão. Versículo 8. Mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu é do teu coração que o inventa. Neemias não tem medo de homens. Neemias não tem medo de Sambalar. Neemias só teme ao Senhor. A quem nós tememos, irmãos? A quem nós queremos agradar? Homens e mulheres de Deus têm que ser homens de coragem. A igreja carece nos dias de hoje de homens e mulheres de coragem, para lutar as lutas do Senhor, para se posicionar a favor do Senhor nesse país, para ter coragem de dar a própria vida por amor daquele que deu a vida na cruz por mim e por você. Até onde você está disposto a ir por causa do nome de Jesus? Você está disposto a dar a sua própria vida por causa do nome do Senhor? Imagine se Jesus estivesse na cruz lá, morrendo no seu lugar, falando, não é demais, já deu, estou descendo, estou indo embora, acabou. Espera aí, meu irmão. Jesus deu a vida por mim e por você. Como dizia Charles Studd, se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Onde estão os homens de coragem? Onde estão as mulheres de coragem?
Onde estão os homens de oração, que têm coragem para levantar de manhã e investir sua vida na presença de Deus? Onde estão as Anas, as mães de oração? Onde estão as mães que oram com seus filhos? Onde estão os pais que discipulam seus filhos? Onde estão os homens que se posicionam a favor do Senhor? Onde estão as lideranças que andam com Deus? Que se levantam contra o pecado, contra as coisas erradas, contra tudo aquilo que ofende o Senhor nesse país. Eu rogo a Deus que faça de mim um Neemias. Eu quero ser cada dia mais um homem corajoso, mas que aqui haja homens e mulheres corajosos, que estejam dispostos a dar a sua própria vida pelo Senhor. Amém, meu irmão? Vira para o seu irmão e fala para ele: coragem. Toma vergonha na cara, fala para ele: acorda! Seja fiel ao Senhor. Coragem. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas, em último lugar, nessa noite, eu prometi que não ia demorar, a gente aprende, irmãos, como enfrentar os conflitos da vida. Em primeiro lugar, com sabedoria. Em segundo lugar, com? Terceiro lugar, com oração. Terceiro lugar, com oração. Versículo de número 9. Versículo de número 9. Eu vou ler o 9. Depois você lê. Depois nós vamos ler juntos o 14. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Lê para mim o mesmo versículo. Versículo 14. Lembra-te, todos comigo, vamos lá? Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas. Irmãos, nós temos que entender que as coisas se resolvem na sala do trono. Nós temos que entender, irmãos, que o tribunal onde tudo se resolve é na presença de Deus. Neemias está sendo perseguido, o que ele faz, irmão? Ele vai para a presença de Deus. Ele desabafa com Deus. Ele fala para Deus: Deus, eles estão procurando me atemorizar. Eles querem que eu deixe de cumprir a missão do Senhor para a minha vida. Eles querem me atrapalhar naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eles querem que eu largue a obra. Mas ele diz: isso não vai se efetuar. Deus fortalece as minhas mãos. Oração, irmão. Muita oração, muito poder. Quando a gente ora, irmão, Deus é quem opera. Eu citei mais cedo a frase de Patrick Johnstone no culto anterior, que quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Irmãos, nós precisamos vencer nossas lutas em oração. Sabia disso? Olha no versículo 14. Semaías se levantou contra ele, alguém que era profeta, alguém que tinha acesso ao templo, alguém que levava o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho muita preocupação, sabe? Paulo diz que algumas coisas têm falsa aparência de piedade. E muitas vezes nós vemos gente: oi, irmão querido, oi, não sei o quê, oi, coisinha linda, oi, que. Paulo chama isso às vezes de falsa aparência de piedade. Falar assim: ai, que coisinha, ai, que maravilhinha. Isso não é piedade não, irmão. Isso não é piedade não. Piedade é muito mais que isso. O Evangelho nos ensina que é muito mais que isso. Muito mais. E muitas vezes a gente se pega em estereótipos, em coisinhas deste mundo, e deixa de viver uma vida piedosa, amorosa, abundante e totalmente consagrada na presença do Senhor. E nós temos que aprender que piedade começa com oração, com comunhão com Deus, com frequência na sala do trono. Eu, irmãos, li Neemias essa semana. Foi abençoado demais. Enquanto lia, orava com o Cleuzinho direto, né? E Neemias é um cara que ora o tempo todo. Qualquer problema que acontece, ele para no meio da hora. Deus, olha aí o que fulano está falando. Aí ele vai dar uma oferta para o povo lá, não recebe o salário, e fala assim: Deus, lembra de mim, ó, o que eu estou fazendo aí? Estou fazendo para o Senhor, estou abençoando o povo. Deus, fulano está se levantando contra mim. O rei vira para ele, vê ele com o rosto triste. Por que você está triste? Está triste na presença dos reis da Pérsia, irmão? Era correr risco de vida. Porque os reis da Pérsia eram adorados, eles bebiam em cálices de ouro, ninguém poderia ficar triste, era proibido. E Neemias era o copeiro, o amigo do rei, triste. E o rei fala: por que você está triste? E no momento Neemias ora ali no coração dele, ao Deus dos céus. Neemias faz tudo em oração. Nós precisamos, irmãos, vencer os nossos conflitos em oração.
Eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando nós estamos matriculados na escola de oração, a gente vence. Nesse templo aqui eu aprendi a vencer muito conflito em oração. Quando todo mundo dizia, vai dar errado, não vai dar, não sei o quê, todo mundo, não vamos terminar. Eu falava, você acha que não vamos terminar? Nós vamos terminar. E a pessoa falava, eu ia para o meu sala e falava, Deus fulano falou que não vai terminar. A última palavra aqui é do Senhor. E terminou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. 300 falaram contra. Mas não importa quem falou contra. A última palavra é do... Irmãos, a gente tem que aprender, presta atenção. As nossas batalhas são ganhas na sala do trono. As decisões finais, a gente se reúne em conselho, em presbitério, em sínodo, mas as decisões finais são no tribunal celestial. Então, se a gente quer aprender a ter vitória, a gente tem que ser como Neemias. E não só como Neemias, a gente tem que ser como Jesus. Que no momento mais triste da sua vida, quando ele sentiu, como diz o nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes, a baforada de Satanás. Ele dizia que o pior momento para Jesus não foi a cruz, foi o Getsêmani, porque no Getsêmani Jesus sentiu o bafo do diabo em cima dele. E ele dizia, Deus meu, passa de mim esse cálice, se possível, passa de mim esse cálice. E ele sentiu o peso da ira de Deus, e ele transpirou grandes gotas de sangue, e ele sentiu a opressão do diabo. Pedro o abandonou, disse que estaria ao seu lado, todos os seus amigos o abandonaram, mas ele estava ali, orando o tempo todo, ó Deus, passa de mim esse cálice, mas que faça-se a tua vontade, e não a minha. E, irmãos, de repente, então, depois de um tempo de oração, quando chegam os inimigos para prenderem Jesus, ele olha para os discípulos, ainda dormis? Basta, levantemo-nos e vamos-nos, eis que o traidor se aproxima, e a partir dali, Jesus não duvida em um momento mais, e se levanta para dar a vida na cruz, por mim e por você. Jesus nos amou, deu sua vida por nós. Deu sua vida por nós e nunca ninguém nos arrebata da mão dele. Nós cremos nele, temos paz, temos o Espírito no coração, temos a presença de Deus na vida. Ah, meus amados amigos e irmãos, vejamos o nosso Senhor que vence a cruz quando se prostra na presença de Deus em oração. Se nós queremos tomar o último fôlego para ter vitória nas batalhas que Deus nos dá, nós temos que fazer como Jesus fazia, como Neemias fazia. Ter uma séria vida de oração. Como está a sua vida de oração? Antes de tomar alguma decisão importante, você ora. Antes de apresentar algum projeto para a sua esposa com respeito à sua família, você ora. Antes de fazer algum projeto para os seus filhos, para a vida deles, você ora e conversa com eles em oração. Antes de fazer planos para os ministérios que Deus te confiou na igreja, separe e gasta tempo para orar. Para entender se é a vontade de Deus ou não. É por isso, irmãos, que muitas vezes a gente dá com a cara no muro. Porque a gente faz as coisas conforme a nossa própria prudência. A gente não ora. A gente atua conforme a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio coração, e não se humilha na presença de Deus, e Deus faz a gente bater com a cara no muro. Para que a gente aprenda que os conflitos só são resolvidos na sala do trono em oração. Como é que você tem resolvido os seus conflitos? Faz quanto tempo, varão, que você não ora com a sua esposa? Faz quanto tempo, esposa, que você não chama seu marido para a beira da cama e fala assim, querido, vamos orar. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Faz quanto tempo que você não apresenta sua vida na presença de Deus em oração? Se você não orar, meu irmão, você não vai ser vitorioso nos conflitos desta vida. Como você tem enfrentado os conflitos da sua vida? Nessa noite o Senhor nos desafia a ser sábios. Sabedoria vem de Deus, do temor de Deus e da oração. O Senhor nos desafia a sermos corajosos. Mas o Senhor nos chama a sermos homens e mulheres de oração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que tal como Jesus venceu por nós, nós sejamos vitoriosos em todos os desafios da nossa vida. Para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te dê sabedoria, coragem, que você seja um homem de oração, uma mulher de oração, em nome de Jesus. Amém. E para isso nós vamos orar nesse momento. Vamos fazer um momento diferente do culto. Você vai orar com quem está do seu lado.